quando a gente está desanimado? Tem muitos textos. Tem muitos textos da Bíblia, João né? 14. João 14. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, do amor, boa. O que mais? Hebreus 4, 14 a 16. Não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ótimo. Tem vários textos. Realmente, a Bíblia é um livro que nos conforta, né? Realmente. E eu lancei essa pergunta essa semana. Falei, qual texto se usa quando está triste? Qual texto serve como conforto? Então eu quero que você abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse, o capítulo 21. Quero aqui dar um abraço aqui para o nosso amigo Jean, que veio aqui nos visitar. Eu gostei de falar com o Jean essa semana, porque o Jean ele falou assim: Wagner, eu quero servir. Comentou comigo pelo telefone: eu quero servir. Quero me envolver com o serviço voluntário. Eu falei assim: olha, eu falei para ele: Jean, o mais difícil você já fez. Você já tem o desejo, né, de servir. Porque a tendência é só querer receber, né? Mas ele já quer servir. Eu fico feliz, muito feliz por ele. Então, Jean, seja bem-vindo, tá? E que Deus mantenha isso em você, no seu coração, de querer servir, sabe? Porque isso é o maior milagre, um ser humano querer servir a outro ser humano. Porque a tendência é nós sermos egoístas, né? Essa é uma tendência. O mundo gira em torno de nós, né? Tudo, nossas coisas. Então, abre sua Bíblia, né? Apocalipse 21. Bom, eu gosto muito desse texto aqui porque eu conheci um pouquinho do poder desse texto no ano passado, quando eu fui fazer um funeral. Não tinha o que falar, não se explica o luto das pessoas, e eu cheguei lá para os irmãos no funeral, eu falei assim: olha, eu não quero explicar para vocês o que vocês estão passando, porque se eu querer explicar, eu estou querendo menosprezar aquilo que vocês estão passando, e eu não sei o que vocês estão passando, porque eu não perdi um ente familiar nesse momento. Então eu só quero ler com vocês o texto. E eu li Apocalipse 21. Só que eu li só 4 versos. Eu quero falar com vocês alguns textos hoje, tá? Alguns versos hoje. Então vamos lá. Lembrando aqui o contexto que João está descrevendo aqui, é depois do milênio. Os salvos já foram para o céu. Eles já conferiram o livro da vida, quem foi salvo, quem não foi salvo, o porquê foi salvo, o porquê não foi salvo. E aí, depois disso, João vê essa visão. Vou trocar o microfone, tá dando essa interferência aqui, eu vou atrapalhar. Verde, beleza. Então tá. Então depois desse contexto, agora João ele vai falar desse lindo país que nós cantamos aqui. Vamos ler então aqui. Fala assim, ó. Verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz dentro do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Primeira coisa que a gente lê e a gente ignora, mas é importantíssimo, é que o contexto aqui está, João vê essa nova cidade descendo do céu. No verso 2, ela descia do céu. Isso é depois do milênio. Então tá bom. O verso 4 fala que vai ser enxugado dos olhos toda lágrima. Quando que vai ser enxugado dos olhos toda lágrima? Em qual contexto? Após a eliminação
do pecado e suas consequências. Ok. E quando que isso acontece? Depois do evento do lago de fogo. Depois do milênio. É isso mesmo. Depois do milênio. E é importante porque quando nós formos para o céu, nós vamos conferir o juízo de Deus. E queridos, não vai ser confortável você chegar no céu, por exemplo, você chega lá e encontrar, não sei, um familiar seu que não foi. Não vai ser confortável isso. Já imaginou uma coisa dessa? Você já imaginou Urias se encontrando com Davi no céu? Lá no céu, ainda não estou falando da nova terra aqui. Ele se olha só, eu mandei matar você. Eu deitei com a sua mulher. Davi falando isso para Urias. Já imaginou uma coisa dessa? Os dois se encontram no céu. Você acha que essa vai ser uma situação confortável? Já imaginou um pai lá no céu? Ele pega os livros, ele procura o filho dele e não encontra. Aí ele abre e ele fala assim: por que meu filho não veio? Vai falar com Deus. Aí ele confere, começa a conferir os livros, juízo com comprovação. E aí ele vê: meu Deus, ele não veio por tão pouco. Não quis aceitar a mensagem. Isso vai ser confortável? É confortável uma mensagem dessa? Não é confortável. Não é confortável, gente. É por isso que só depois do milênio, só depois que essas coisas aconteceram, é só depois disso que os olhos, as lágrimas são enxugadas. Que não há luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Depois disso que os olhos são enxugados. É depois disso. Depois de comprovar o juízo de Deus. Depois de comprovar o juízo de Deus. E uma coisa importante é que também aqui no verso 1, João fala que viu um novo céu, uma nova terra. Na tradução judaica, para um judeu, há 3 céus. Inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 12, 2 Coríntios 12, verso 2, ele fala que ele foi para o 3º céu. Então assim, o primeiro céu para o judeu é o céu da atmosfera aqui. O segundo céu é o estrelado. E o 3º céu é onde Deus mora, a morada de Deus. É nesse céu lá que em 2 Coríntios 12, verso 2, Paulo fala que ele foi lá. Ele foi lá em visão lá, no 3º céu. Depois você pode conferir lá na sua casa, tá bom? E no capítulo anterior, de Apocalipse 20, você vê o porquê que é novo céu e nova terra. Porque essa terra agora aqui, ela não consegue suportar a presença de Deus. Ela não consegue suportar. Apocalipse 20, o verso 11. Falando, 20, o verso 11. Apocalipse 20, verso 11. Fala assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele está falando aqui do juízo de Deus lá no céu, porque o lugar, a terra e o céu fogem desse Deus. É por isso que esse céu ele tem que ser, essa terra, esse céu ele precisa ser transformado. E a palavra que João usa para falar do novo aqui, o novo céu, uma nova terra, e está nessa palavra no grego, ela denota forma e qualidade. Não quer dizer novo de origem, tá? E nem de tempo. O menino é novinho. Não é nesse contexto que está querendo dizer. Uma terra fresquinha. Não, é em forma e qualidade. Isso quer dizer o quê? É algo diferente. Você nunca viu. Você nunca viu o que Deus vai fazer. Você não tem noção. É por isso que Paulo fala que aquilo que Deus preparou para nós nem conseguimos, não entra no nosso coração esse negócio, a gente não consegue entender. Uma outra coisa que João fala no verso 1, Apocalipse 21, verso 1, ele fala que o mar já não existe. Lembrando que o Apocalipse é um livro simbólico, né? É um livro simbólico. E aqui você pode entender alguns conceitos do que João está inserido e a mensagem que ele quer passar. É do mar, em Apocalipse 13, que vem o inimigo de Deus, a besta do mar. Então quando ele fala assim, o mar já não existe, ele fala assim, não tem mais inimizade, não tem mais maldade. Uma outra coisa que João
ele fala do mar já não existe, é que ele está numa ilha e o mar separa ele das pessoas. O mar separa ele das pessoas. Então, para João, o mar é um símbolo de separação e sofrimento. Tanto que colocaram João na ilha de Patmos para ele. Eles queriam excluir João. Estava pregando o evangelho, disse, não, vamos colocar na ilha. E ele viu o mar que separava ele das pessoas, de pregar o evangelho. Por isso que João fala assim, o mar já não existe. Então, para João, a ausência do mar, nova terra, significa a ausência do mal, o que causou sofrimento e dor a ele. Por isso que ele falou, o mar já não existe. Também ele fala da nova terra aqui, e diz que aqui essa noiva está preparada, adornada para o seu esposo, o próprio Deus habitará com eles. Então, a Nova Jerusalém, ela é conhecida como o tabernáculo de Deus, e fala que Deus mesmo que vai habitar com eles. Só que uma coisa assim, não há templo na Nova Jerusalém. A presença real de Deus torna a cidade o templo da nova terra. Então não tem um templo em Jerusalém. O próprio Deus é o templo. O que Deus mais quis em toda a terra, em toda a história da humanidade, é habitar com o ser humano. Ele fez isso no Éden. Vivia lá, conversando com eles. Depois teve o pecado. Deus agora, ele pede para Moisés construir um tabernáculo, um templo, um santuário, para habitar no meio deles. Ele me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aí depois, a promessa que o Salvador viria, o Messias viria. E aí, o que acontece? Jesus vem e habita no meio do povo. Jesus não veio, ele não veio só morrer pelo povo. Eu vou lá, morrer pelo povo e vou embora para o céu. Não, ele veio viver aqui na terra. Ele veio viver aqui na terra. Ele veio viver, comer com as pessoas. Ele veio viver, habitar com o povo. E também fez a missão que ele deveria fazer. E depois que ele foi embora, em João 14, ele falou assim, eu estou indo embora, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei. Aí nós pensamos que ele está falando da volta de Jesus. Também, mas não é só isso. Está falando do Espírito Santo. Eu vou, mas eu volto. Eu não deixarei vocês órfãos, porque eu quero habitar no meio de vocês. O Espírito Santo continua como um povo ao decorrer da jornada, consolando, guiando o povo. Agora a volta de Jesus, nós vamos para o céu, 1000 anos ficamos lá. E depois acaba com a nova terra, com o próprio Deus habitando no meio de nós. A própria Deus habitando no meio de nós. Então, a Nova Jerusalém não precisa de um símbolo da presença de Deus. O templo é um símbolo da presença de Deus. Nessa Nova Jerusalém aqui não precisa de um símbolo, porque a presença de Deus vai ser real nessa cidade. É por causa da presença de Deus que há vida na nova terra e no novo céu também. E João vai falar mais coisas aqui. Ele fala também no verso 5, fala assim, continuando no verso 5, a partir do... E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Novas é uma coisa que ele nunca tinha feito, tá? Em forma de qualidade. Não é novo de, tá fresquinho. O meu carro é novo, não é nesse contexto que está falando. Eu faço novo, eu faço diferente de todas as coisas. E acrescentou, escreve pois, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu a quem tem sede darei de beber, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ele me será filho. Então, como no começo, Deus no começo ele fez o mundo a partir do nada, e agora ele restaura a terra, uma terra de pecado. Agora ele restaurou a terra nesse contexto aqui ao seu estado original.
E também no verso 7, no verso 8, dá um aviso, João dá um aviso aqui. Um aviso para as pessoas, ó, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É um aviso que ele dá aqui. É um aviso que ele dá. Aí geralmente nós usamos esse texto aqui, a gente lê esses textos aqui, do verso 1 até o verso 8. Só que continua. João continua falando sobre essa Nova Jerusalém. Ele dá algumas características, tá? Ele fala da parte exterior da cidade. Depois ele fala da parte interior da cidade. E aí vamos continuar lendo aqui, ó. A partir do verso 9, ele vai falar assim, ó, vem que eu vou mostrar para você a noiva. A noiva é o símbolo do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. A Nova Jerusalém e o povo de Deus em Apocalipse são as mesmas coisas. As mesmas coisas. Eu vou mostrar para você a noiva agora. Deus quis mostrar para João a noiva, a esposa do Cordeiro, no verso 9. E o verso 10 fala que ele me transportou no Espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Aí vai dar várias informações dessa Nova Jerusalém. Falar que ela tinha pedras preciosas, pedra de jaspe. Também na cidade, verso 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Vou falar várias coisas aqui. Verso 13, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Os 4 pontos cardeais aqui. Aí o verso 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, 12 portas e 12 alicerces, ok? 12 alicerces. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos. No verso 12 ele fala que tinha 12 tribos de Israel, Antigo Testamento. Agora aqui ele fala no verso 14, 12 apóstolos. Então na Nova Terra, você tem um símbolo do povo de Deus no Antigo Testamento e um símbolo do povo de Deus no Novo Testamento. Todo o povo está presente nessa cidade. Todo o povo. E João vai falar que essa cidade tem glórias, majestade, está toda adornada. E uma coisa importante que João também fala é que ele fala aqui, no verso 13, que tem 3 portas: leste, norte, sul e oeste, e assim por diante. Por que ele fala isso? Uma vez, abre comigo rapidinho aí em Lucas, o capítulo 13. Lucas, o capítulo 13, o verso 29. Jesus falou um dia: vamos ver o verso 23 também, que está falando de salvação no contexto, para não tirar um texto fora do contexto. Perguntaram para ele assim, verso 23, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos? Verso 24, respondeu-lhe: esforçar-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E vai falar, vai dar um detalhe do que esse povo queria fazer, entrar forçado pela essa porta. E aí no verso 29 vai falar assim, muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Quando João fala que as portas leste, norte, sul, leste, oeste, essas portas aqui, ele está falando que toda a humanidade vai vir de todos os cantos para habitar essa cidade aqui. Uma coisa que João está deixando claro aqui é que Jesus, ele nunca foi exclusivista. Ele nunca foi. A mensagem era para todos.
Lembra com Abraão, que ele pede para Abraão ser uma bênção para todas as nações. Todos. Deus sempre quis abençoar todos. Alguns falam, não, mas o sábado é só para os judeus. Não, a bênção de Deus é para todos. A salvação é para todos. O perdão é para todos. Abre comigo em 2 Pedro. 2 Pedro. O capítulo 3. O verso 9, você já vê que é para todos mesmo. 2 Pedro 3, verso 9 fala assim, ó, não retarda. 2 Pedro 3, o verso 9. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns acham demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos se cheguem ao arrependimento. Se dependesse só de Deus, todos seriam salvos. Se dependesse só de Deus, todos seriam salvos. Todos seriam salvos. Só que tem a parte que Ele não leva para o céu quem não quer ir. Ele não vai levar. Lembra quando você fazia arte quando era criança? O seu pai pegava você pela orelha assim? Aconteceu muito isso comigo, tá? Vem aqui, vem aqui agora. Então, Deus não faz isso. Para o céu não. Só vai quem quer ir. Mas o quer ir não é, a gente demonstra, eu quero ir falando. A gente demonstra que quer vivendo. Que quer vivendo. E João também aqui, ele fala desses portões aqui da Nova Jerusalém. Tem pérolas nesses portões. Volta lá no Apocalipse 21. Então eu falei das 12 tribos e tudo mais. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, simbolizam todo o povo de Deus nessa cidade. E agora, João vai falar da medida da cidade. Ele vai passar a medida dela. A medida. Verso 15. Apocalipse 21, o verso 15. Fala assim, ó. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Lembrando, um côvado é do cotovelo até o ponto do dedo. É isso que significa um côvado, tá? Então você faz aí as contas aí para você ter uma noção qual é o tamanho da cidade. O verso 18 vai falar que tinha ouro, jaspe da na cidade, vidro límpido e tudo mais. Então olha só. A cidade, ela parece um cubo perfeito. Ela tem 12.000 estádios, cerca de 1.500 milhas, tá? De comprimento, largura e altura. Tudo igual. Repeti duas vezes aqui, o verso 16, ó. Largura e altura são iguais. Depois, repete 16 de novo. Largura, comprimento e altura são iguais. E por que ele está falando isso? Porque a parte que era descrita como um cubo no Antigo Testamento, que parecia um cubo e tudo era igual, o mesmo formato era o Santíssimo. O Santíssimo era um cubo, as medidas eram iguais. Depois você vê lá, tá, em 1 Reis 6, o verso 20. Agora a cidade não funciona apenas como um templo, ela funciona como o Santíssimo. É como o Santíssimo que ela funciona. No templo terrestre, aquele que tinha lá, que Deus podia construir, os Santos dos Santos tinham o que? Os Santos dos Santos? A Arca da Aliança, que ela representava o trono de Deus, ou a presença de Deus. Agora, o trono de Deus e do Cordeiro está localizado na Nova
Jerusalém. Você já leu isso no verso 3? Você já leu esse verso 3? Fala do tabernáculo de Deus, também fala do cordeiro também. Só que tem um detalhe importante. Jeremias uma vez falou uma profecia que na era messiânica as pessoas não falariam mais sobre a Arca da Aliança. Vai lá comigo lá em Jeremias capítulo 3. Jeremias 3. Isso que é importante. Jeremias 3. O verso, Jeremias 3, o verso 16. Espero todos acharem. Tá, 16. Jeremias 3, 16 diz assim, ó. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não lhe lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Verso 17: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Ele está falando que não vai ter arca, que não vai chamar a arca e tudo mais. Não vai falar disso. Por quê? Porque agora Jerusalém agora é o trono do Senhor. Lembrando que no tempo terrestre, uma vez ao ano o sacerdote entrava para fazer intercessão pelo povo, uma vez ao ano só, no dia da expiação, que tinha permissão para entrar. Agora na Nova Jerusalém, João está falando que esse privilégio é concedido a todos os redimidos. Todos. Eles estão diante do trono de Deus e eles servem a Ele em adoração de dia e de noite. E o próprio Deus habita com eles. Habita com eles. Se antes o Santíssimo servia como intercessão, agora aqui ele serve como uma habitação de adoração a Deus. Volta comigo no Apocalipse 21. Aí ele vai dar vários materiais aqui, ó, no verso 19, fala os fundamentos da cidade, 21, 19. Os fundamentos da morada da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônia, vai falar várias pedras aqui, preciosas. Então, uma outra coisa que ele fala também no verso 21, que é bem importante, ó, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário. Porque o santuário, quem que é o santuário? Senhor. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Jesus falou aqui, ó, eu sou a luz do mundo. Realmente está se cumprindo agora na nova terra. Ele continua e ele que ilumina a cidade. E essa profecia está sendo cumprida aqui. Só que essa profecia não foi dita por Jesus, foi dita por Isaías. Depois você vê lá, tá?